Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje com grande honra, com grande prazer, estamos recebendo aqui a Cláudia Mascarenhas. A Cláudia é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela USP, mestre em filosofia pela Unicamp. O currículo é grande, viu, gente? Especialização em psicopatologia do bebê pela Universidade de Paris Norte, no departamento de medicina. Especialista em epistemologia da psicanálise, um curso que fez história, foram muita gente lá na Unicamp, né? Graduada em psicologia pela UFPA. E fundou, né, o Instituto Viva a Infância, né? Foi presidente até maio de 2013, é membro do Espaço Moebius, uma instituição de psicanálise, membro da World Association of Infant Health and Mental, e representa o Instituto Viva a Infância na Rede Nacional Primeira Infância. O currículo é extenso aqui, né? Também é membro do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, né? Foi co-coordenadora nacional da pesquisa Pré-Aut, de capacitação e detecção precoce de risco de perturbação da interação e comunicação. Foi supervisora do CAPS pelo Ministério da Saúde e publicou os livros Psicanálise para Aqueles que Não Falam, A Imagem e a Letra na Clínica com o Bebê, A Criança em Cena, o Infantil e a Perversão, e o Sofrimento Precoce, uma introdução à psicopatologia do bebê. Cláudia, obrigado por estar aqui hoje com a gente conversando. Muito feliz, estou bastante curioso para ouvir o que você vai aqui nos trazer e por o que vai se desdobrar da nossa conversa. Eu que agradeço, realmente vi na sua apresentação que, nossa, quanta coisa vai mudando, né? Também eu estou pós-graduanda, estou fazendo um pós-doc em saúde coletiva aqui no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, o programa FASA, Família e Saúde. Isso é bem importante porque é o meu momento muito atual sobre a questão da coletividade e, enfim, da saúde coletiva. E, bom, diante de todo esse percurso longo aqui, riquíssimo, né? Eu ia te fazer uma primeira pergunta, pedir para você contar para a gente como foi o seu encontro com a psicanálise, como ele se deu. Olha, meu encontro com a psicanálise se deu muito precocemente. Minha mãe é psicanalista. Então, foi muito precocemente que eu via os títulos dos livros na estante e também aquilo me atirava muita atenção. Livros de filosofia, que é do lado de meu pai, livros de psicanálise do lado de minha mãe. Mas eu estudei numa escola, era uma escola muito humanista e com diretores comunistas. Enfim, é uma escola que todas as crianças estudavam juntas da maneira mais igualitária e mais inclusiva possível, muito antes de existir essa palavra, porque essa palavra só existiu quando a gente percebeu que estava muita gente excluído. Então, lá não... Enfim, eu acho que eu comecei a fazer minha escuta ali, porque
como as crianças estavam todas juntas, todas as diversas formas, maneiras e situações sociais, pessoais, etc. Tinha crianças, por exemplo, que só ficavam em cima do muro. Eu lembro muito bem disso. E aí as professoras dos vários anos viram que eu tinha um jeito para pegar essas crianças, ficar conversando, ler história em quadrinho, enfim. Eu tinha uma forma de tirar elas de cima do muro, de tirar das situações mais difíceis. E a gente ia, eu dizia, ei, rapaz, desce aí de cima do muro, vamos ler história em quadrinho. E aí era uma escola extremamente interessante. Eu acho que minha formação muito sólida em relação ao cuidado com o outro, em relação ao respeito, em relação às situações mesmo de convivência mais profundas mesmo vieram dali. Interessante, né? Tem um histórico, enfim, familiar e que vai se desdobrando. Bom, a segunda pergunta, na verdade, é uma espécie de continuidade da primeira e do que você estava dizendo, né? Você, enfim, como eu disse antes, você é membro do Espaço Moebius, né, instituição de psicanálise de Salvador. Ia te perguntar o que você destaca da psicanálise soteropolitana, também um tanto em continuidade com o seu percurso, né? Eu destaco que a gente tem uma convivência entre os diferentes grupos. Eu vejo essa convivência de modo muito bacana, de troca. A gente se frequenta uns grupos aos outros. E da minha linhagem, digamos, né, dos diversos grupos da minha linhagem na psicanálise, veio realmente de Emílio Rodrigues. E Emílio Rodrigues foi um psicanalista extremamente aberto, extremamente, eu considero, revolucionário na forma de ver a psicanálise, na forma de fazer leituras, inclusive, infelizmente, foi, de vez em quando, era vítima de certos comentários maldosos, porque ele era absolutamente aberto e tinha uma escuta magnífica. E ele atendeu diversos psicanalistas que hoje em dia fazem parte da velha, que a gente chama velha guarda da psicanálise aqui. Alguns deles fundaram os seus grupos de psicanálise, como Urânia, como Aurélio, a qual eu me filiei no Espaço Mébius, e Cira, enfim, tantos outros. Eu fiz supervisão, eu tive o privilégio de fazer supervisão com a Emílio Rodrigues, e realmente era uma escuta muito, muito especial, e tinha uma abertura incrível ao diferente, ao novo, a possibilidade da psicanálise está bem ampla, né? Ele teve vários rompimentos com a psicanálise mais, digamos, tradicional e incluir uma vertente política, da forma que eu leio, muito importante para a gente aqui, né, com o grupo Plataforma, né, foi um grupo que rompeu com a IPA, né, de uma maneira muito importante. Não, é verdade, a gente falou um pouco sobre ele, né, com a Urânia, né, que também fez parte dessa recepção do Rodrigues na Bahia, né? Você estava nesse grupo desde o começo? Então, eu participava de um grupo muito novinha ainda. Eu participava de um grupo que se chamava Centro de Estudos Freudianos, que tinha em Salvador, em Recife e no Rio Grande do Sul. Era um grupo que fez a revista Quevoy. Era um grupo que depois logo se rompeu. Mas o Espaço Mébius veio desse grupo. Né? Em Recife era Laberge, Ivan Correia, Laberge, Paulo, e no Rio Grande do Sul, Aldoísio, eu não tive mais notícias, e alguns outros. E em Salvador era o Espaço Mébius, que se chamava Espaço Cultural Mébius, e depois veio a se refundar com o nome Espaço Mébius, por manter um interesse muito grande com a topologia lacaniana.
Sim, sim. E é interessante, né, também a gente está conseguindo mapear melhor assim a psicanálise em Salvador, né? O que você hoje assim destacaria, né, da psicanálise soteropolitana a partir desses movimentos iniciais, como as coisas se desdobraram? Como é que você avalia a psicanálise soteropolitana? Pergunta meio vaga, mas para a gente aqui é importante para a gente conseguir mapear. Olha, Rafael, eu acho que, para mim, o que é mais interessante é realmente esse espaço de troca, de frequentarmos uns aos outros de um modo muito bacana. Né? Eu vou muito falar no campo, eu vou falar no fórum, eu vou falar, enfim, eles vêm no Espaço Mébios, as nossas trocas são bem interessantes mesmo. É, é curioso isso, porque a gente não tem, do meu ponto de vista, na minha leitura, nenhum tipo de distanciamento, de realidades imaginárias, desordem, sabe? Que a gente vê em alguns grupos ou em outros lugares. A gente tem uma relação profissional super bacana, de colaboração, sabe? De comprarmos uns os livros dos outros de verdade, porque as instituições, às vezes, as pessoas só compram os livros dos próprios membros das instituições, só assistem palestras dos próprios membros, enfim. E a gente aqui tem eu acho que isso é o que mais me chama a atenção, é o que eu mais gosto aqui, né? E me sinto muito confortável em todos esses lugares que eu vou, de ter uma troca bem bacana mesmo, sabe? Eu acho que isso é raro. Eu acho que isso é raro. Muito interessante. E acho que isso abre também para a próxima pergunta, né? Porque você fala disso com bastante conhecimento de causa, né? Porque na sua formação você passou por territórios distintos, né? Dentro e fora do Brasil, né? Sua graduação foi em Salvador, mas teve Paris, teve Campinas, teve São Paulo, né? E como foi esse trânsito por todos esses lugares? Bom, o que me movimentava nesse trânsito inicialmente era realmente a psicanálise. Eu entrei em psicologia já sabendo que eu queria psicanálise, e com uma grande dificuldade de passar pelas outras disciplinas que não tinham a ver com a psicanálise, muita dificuldade. Eu fazia certas analogias para poder o grande outro, então aqui vai ser não sei o que lá, para eu poder me dar conta e conseguir fazer a prova, passar, sabe? Eu já tinha isso muito certo, né? Para mim, uma escolha muito anterior à faculdade, realmente. Então, a UFBA, quando eu fiz a UFBA, era a única faculdade de psicologia que existia aqui. E era predominantemente, por sorte minha naquela época, psicanálise. Né? Então, eu tive sorte, aqueles que não eram tão ligados à psicanálise não teve tanta sorte naquela época, mas, do meu lado, eu considerei isso como uma coisa bacana, porque eu pude aproveitar muito, sabe? A gente realmente estudava muito, a gente fazia muito grupo de estudos, era uma movimentação muito intensa de estudo. Quando chegou nos últimos anos, eu sabia que eu queria ir para a França estudar psicanálise e estudar as instituições de atendimento à criança lá. Porque na época eu tinha uma notícia que a psicanálise, e a gente já fazia muitos seminários, né, com as pessoas, com os psicanalistas de lá, a gente já realmente fazia com o pessoal da escola lacaniana, com o pessoal da Associação Freud, que na época era a Associação Freudiana, hoje em dia é a Associação Lacaniana. Enfim, principalmente com essas duas, a gente tinha uma ligação muito próxima, né, com essas duas instituições, e eu queria muito ir lá, conhecer de perto as instituições públicas de atendimento à criança, porque eu já tinha um pouco essa vaga ideia. Eu queria fazer uma instituição pública para
criança aqui em Salvador quando eu voltasse, né? E foram esses dois motivos que me fizeram ir para lá, para Paris. Eu queria fazer análise, ou talvez eu seria a terceira geração de Lacan. Coisas na época dessa ordem, de gente muito jovem, sabe assim? Então, eu tive dois analistas lá. O primeiro eu nem considero que foi realmente um analista, mas eu passei um pouquinho, que foi Christian Simatou, e ele tinha sido secretário de Lacan à época aí, né? Enfim, um cara super bacana, que Borges, que é meu amigo, me indicou na época. E depois, curiosamente, por conta do nome dele, da homofonia do nome dele em português, eu achei que estava um pouquinho demais para mim. No inverno, aquilo tudo, com essa homofonia ao português do sobrenome dele, eu mudei e fiz análise com Jean Bergès, que foi muito bacana, assim. Então, continuei minha análise por aí. E lá eu conheci várias instituições de atendimento à criança. Mas eu não queria instituições onde as crianças vivessem nessa instituição, sabe? Por exemplo, eu não conhecia a instituição de Manoni por escolha, né? Que era todo mundo só queria para Manoni era o auge daquela fase, mas eu queria instituições de atendimento que fossem criativas e que tivessem a criança passasse por lá e não ficasse lá. Daí eu conheci várias instituições de atendimento, foi também quando eu conheci essa especialização em psicopatologia do bebê, porque eu não tinha ideia que isso acontecia e me chamou a atenção, porque como eu já atendia criança, eu via que quando você fazia entrevista, eu escutava quando você fazia muitas vezes a entrevista com os pais já diziam, mas desde bebezinho que era assim, enfim. E eu fui conhecer o que era isso. Foi muito importante para mim, porque abriu um estudo, uma psicanálise não lacaniana que eu não tinha, né? Eu era realmente, praticamente, estritamente Freud-lacaniana, né? Assim, e foi muito importante porque realmente aí eu comecei a estudar mais os pós-freudianos a partir desse curso de especialização que foi maravilhoso, me ajudou muitíssimo. Interessante. E você foi primeiro para Paris e depois você foi para Campinas? Com o grupo da epistemologia da psicanálise, com Lausanne, foi depois de Paris? Sim, foi depois, sim. Eu passei 3 anos em Paris, direto, assim, sem voltar. E daí eu fiz essa especialização e fiz vários seminários, tanto na École Lacanienne quanto na Associação Freudiana na época. Fiquei muito amiga de Bosch, meu amigo até hoje, que eu considero assim, uma pessoa muito de peso para a psicanálise. Eu gosto muito do que ele escreve. E seminários com diversos, mas uma coisa muito interessante para mim lá na minha formação foi que eu também conheci o que se chama lá apresentação de pacientes, e eu fiz um maior número, assim, eu assisti das mais diversas apresentações de pacientes com os mais diversos psicanalistas e analistas que faziam nas instituições isso, e para mim foi uma grande escola. A apresentação de pacientes foi realmente uma grande escola, das mais diversas formas. Bergès fazia com criança, era o único que fazia com criança, e era incrível a entrevista dele com uma criança, você assistia, era bem bacana. Borges fazia de uma forma muito diferente, muito especial. Também os pós-freudianos, como Jatkin, que eu acompanhei, Lebovici também, que eu acompanhei. Então, assim, foi realmente uma escola para mim maravilhosa ver, escutar e acompanhar esses analistas com bastante experiência. Para mim, na época, tinha 24, 25 anos, 26 anos, assistir essas pessoas todas fazendo essas entrevistas bem bacana. E eu também fiz uma pesquisa, um estágio de pesquisa na Unité de Petit. Eu queria conhecer o que era isso na prática do atendimento ao bebê. E era uma
uma instituição, uma unidade de atendimento aos pequenos, que tinha uma parte social também bem bacana. Eram 3 núcleos de atendimento separadamente e tinha um braço com as questões sociais dos bebês que chegavam lá, muito importante mesmo. E foi bem... Lebovici foi meu orientador de pesquisa e foi bacana porque eu cheguei com 1000 inquietações, que era uma instituição de psicanálise, que os psicanalistas eram os coordenadores desses 3 núcleos, né, e um psicanalista-chefe, mas eles diziam que no trabalho com o bebê não existia demanda. E eu dizia, gente, como a gente trabalha com psicanálise se não existe demanda? Aquela foi minha primeira questão, epistemológica e clínica e teórica. E depois eu escrevi meu trabalho sobre isso, que eu tive até menção très honorable, porque eu vi ali que existia sim uma demanda implícita, né, uma demanda escamoteada, posso dizer assim, porque do lado do bebê existia um apelo que ainda não teria sido elevado à categoria de demanda, né? Enfim, então foi bem bacana isso nessa época, onde o trabalho com bebês era de outra ordem, era muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais livre, posso dizer assim. Interessante, né? E, enfim, talvez tenha sido esse momento meio que o ápice, enfim, não sei se você concorda, mas o ápice, né, desse interesse pelo trabalho com bebês, observação, tratamento, né? E muito interessante, né? Sua atuação foi, né, para esse lugar, né? E tem esse protagonismo mesmo, né, com bebês e crianças. Você falou uma coisa interessante agora que foi também nesse lado social dos trabalhos, né? A gente aqui no nosso projeto está se havendo com essas distinções, né, com as diferenças entre os trabalhos com psicanálise no âmbito público e no âmbito privado, né? E como é que você lê sobre essa ótica assim da diferença do público e do privado, enfim, da preocupação com o social nesse trabalho de clínica com bebês e crianças? Bom, lá quando eu tive, né, eu conheci o trabalho com as crianças, enfim, com os bebês, e que eu queria, né, estudar as instituições de atendimento ao bebê, lá eram todas públicas, né? Eram todas públicas, todas. E eu, na época, estudei muito a setorização, os intersetores, né? Fiz uma pesquisa com uma amiga minha, psiquiatra brasileira, que hoje em dia está no Chile. A gente fez uma pesquisa com o apoio de Macedo Pasquier, que era um grande chefe de um intersetor, 14M lá. E a gente visitou várias instituições de atendimento à criança, todas eram públicas. Então, essa vertente aí do público, do coletivo e na cultura deles, da forma deles, né, era muito forte, muito importante. Hoje em dia acho que não se passa mais assim, mas era muito importante. Interessante, desconhecia desse caráter público desses espaços e bom, enfim, é de se imaginar que isso tenha se desdobrado também nas suas atividades aqui. E, enfim, já para outra pergunta, para você contar para a gente um pouco sobre a idealização e a fundação do Instituto Viva Infância, né? E também do Infans, né? Na unidade de atendimento ao bebê, né? Núcleos de São Paulo e Salvador. Pedir para você contar um pouco dessas duas iniciativas. Então, quando eu fui para São Paulo, eu, imbuída dessa ideia, desde a faculdade, de fazer uma instituição e de tornar possível o que fosse possível. Eu fiz junto com um grupo de colegas, era uma coisa muito modesta, né? Assim, bem bacana, esse Infans Unidade de Atendimento ao Bebê.
Foi nesse momento que eu organizei o primeiro encontro nacional sobre o bebê, foi na PUC São Paulo, com apoio do departamento acho que era Psicanálise e Sociedade o nome, né, com Raul Pacheco e Miriam Debier, né. Eles deram apoio a esse primeiro encontro nacional sobre o bebê. Eu mapeei, convidei pessoas do Brasil todo, onde a gente fez a primeira publicação na Casa do Psicólogo, se chama A Clínica com o Bebê. A gente fez a primeira publicação sobre isso. Foi um pontapé inicial, foi bem bacana, foi em 1999, se eu não me engano, né? Então, esse foi o início. Daí, ao mesmo tempo, eu queria, enfim, a parte epistemológica, teórica, assim, sempre foi uma necessidade. Então, eu conheci o pessoal lá na Unicamp. Foi nesse mesmo momento que eu fiz a especialização em epistemologia da psicanálise, né, com Osmi, Monzani, Jacóia, né, eram, enfim, pessoas. Estou muito triste, né, que a gente teve a notícia. Monzani faleceu há pouco tempo, né? Ele era uma pessoa muito incrível, né? E aí, depois eu entrei no mestrado, né, com ele, com Monzani. Era um mestrado que durou 4 anos, né? E eles, naquela época, na Unicamp, o mestrado, eles realmente batalharam que ele fosse oficialmente 4 anos e o doutorado 6 anos. Porque a construção de uma argumentação filosófica leva tempo. Era maravilhoso aquilo ali, né? Assim, e Monzani, eu encontrava com ele de tempos em tempos, mas cada vez que eu encontrava, mudava a vida. Era simplesmente isso, mudava a vida. Então, a minha pesquisa foi sobre a noção de natureza infantil em Freud, e foi muito, muito, muito legal, que deu a origem a esse livro aí que você citou, o infantil, a perversão infantil, a natureza. Ainda não sei o título direito, mas era sobre natureza infantil em Freud. Depois eu fui fazer doutorado com Jussara, que também faleceu, né? E que era também uma pessoa de um rigor, de uma ética, de uma posição na psicanálise invejável, né? Assim, Jussara realmente foi. Monzani e Jussara foram. Nossa, que sorte que eu tive, sabe? Assim, muito consistente, muito éticos, muito que me ajudaram muito, muito. E aí com Jussara eu já fiz uma pesquisa mais clínica. Eu precisava avançar mais. Eu já atendia bebê, já atendia criança pequenininha, mas eu precisava avançar mais nisso, na clínica, que era essa clínica com bebês, do ponto de vista da psicanálise propriamente dito, né? E foi aí que a gente, né, eu fiz esse estudo de caso com ela, que gerou esse segundo livro, A Imagem à Letra, na clínica com o bebê. Psicanálise para aqueles que não falam, é o meu doutorado ali, né? Então, isso. Legal, deu para ter uma notícia, mas só uma coisa que eu não entendi. O Instituto Viva Infância, ele foi fundado em que momento, assim, junto com o quê? Então, em 99, começou o INFAS, Unidade de Atendimento ao Bebê, que era um atendimento de 0 a 3 anos. Depois, eu me mudei para Salvador. Eu voltei para Salvador e alguns colegas ficaram em São Paulo com o INFAS ainda. Demorou muito pouquinho, aí eles terminaram finalizando o INFAS lá. E aqui em Salvador, no bairro que a gente estava localizado, né, o INFAS estava localizado, realmente a gente foi vendo uma necessidade de que a quem que eu respondia fazendo 0 a 3, né, na verdade, a pergunta era essa. E a gente mudou o nome, mudou a missão, fez uma outra coisa a partir disso, né,
e foi o Instituto Viva Infância. E aí a gente já começou a atender crianças de 0 a 10 anos. Né? Eram crianças que estavam na rua ali, que estavam na nossa porta, batendo na porta. A gente tinha uma brinquedoteca, uma biblioteca, né? Também. E aí a gente ampliou essa missão, mesmo porque não tinha mais razão de ser essa ideia de 0 a 3, mas já tinha mudado sobre isso. Então, o Instituto Viva Infância tem 15 anos. Não sei exatamente quando começou, mas tem 15 anos. Entendi. Foi uma reformulação, enfim, reconfiguração. O projeto então tem 15 anos, quer dizer, é mais recente do que o percurso do mestrado e doutorado que você estava contando, quando você voltou para Salvador. E também ia te perguntar, a partir, né, do Viva Infância, né, se você conhece, tem contato, faz algum tipo de intercâmbio com outras experiências de atenção em Salvador ou fora mesmo da capital, como Corra Pro Abraço, por exemplo, ou outros? Sim, porque a partir do Viva Infância são duas coisas, né? É o atendimento ao bebê, onde a gente é muito procurado por instituições que querem trabalhar com bebês e tudo, mesmo a gente ampliando a missão e o trabalho, isso ficou como uma marca nossa também. Então, eu conheço instituições de vários lugares do Brasil, né, que trabalham com criança e que, enfim, Belém, Maranhão, Recife, Natal, enfim, para o Sul também. A gente faz sim, um intercâmbio, por exemplo, no Viva Infância a gente tem atualmente um grupo de escrita de caso de bebês das instituições que atendem bebês. Eu e Ângela Porcaro, a gente coordena esse grupo e tem sido maravilhoso, porque é uma ideia que eu tenho pensado atualmente, que acho que o tripé da formação da psicanálise falta uma quarta. Assim, uma coisa meio, assim, posso me arriscar talvez a dizer isso, porque o que a gente tem feito escrevendo caso formadores, tem casos que são formadores, é muito interessante e que não está nem na análise pessoal, nem na supervisão e nem no estudo teórico. É uma outra coisa a escrita, né? A letra, né? O que isso trabalha de um analista é de outra ordem. Então, tem sido bem bacana isso. E a gente tem 5, então, instituições só nesse grupo. Fora isso, como o Instituto de Infância participa da Rede Nacional Primeira Infância, né? E eu estou lá desde o início da Rede Nacional Primeira Infância, escrevendo o Plano Nacional pela Primeira Infância, as políticas públicas, ajudando um pouquinho nisso. Eu participei da construção do Marco Legal pela Primeira Infância e tudo. Então, a gente também conhece outras instituições, não necessariamente de psicanálise, instituições de atenção à criança, né? Não de psicanálise necessariamente. Mas a gente sempre tem intercâmbio, sim, sempre faz trocas, sim. É interessante para a gente também entender como essas redes se formam, né? Que são redes que vão conectando, né? Enfim, com espaços, com instituições de fora e como essas redes elas vão se formando, né? Você falou uma coisa interessante que não necessariamente são instituições de psicanálise, né? Mas redes de atenção, né? Isso foi uma coisa muito importante no meu percurso, tem sido uma coisa muito importante no meu percurso, de sair de um lugar onde eu era uma psicanalista, ou era uma iniciante, a praticante da psicanálise, muito voltada a uma psicanálise lacaniana, né? Depois se abriu para estudar e para conhecer os pós-freudianos, coisas interessantíssimas, e depois começa a se abrir, claro, para a filosofia e tudo, mas também atualmente eu vejo a psicanálise como um entre outros. Então,
Realmente, eu acho que nós, psicanalistas, precisamos rever de uma vez por todas, ou pelo menos tentar rever uma certa posição que a psicanálise teve há um tempo atrás de hegemonia ou de tentativa hegemônica, né, sobre a questão da saúde ou da saúde mental, enfim, eu acho que não tem a ver com a psicanálise isso, né? Assim, e a psicanálise é uma entre outras, de verdade, assim, no sentido mais e com essas instituições de atenção à criança, de atenção que é o nosso tema da infância, a gente precisa trocar muito, a gente precisa estar muito junto, sabe, assim, num trabalho de parceria mesmo, sabe? Assim, de construção parceira, no que a psicanálise pode contribuir, enfim, alguma coisa eu acho que ela pode contribuir sim. Até estava falando, escrevendo sobre isso, eu acho que a psicanálise pode muito contribuir, por exemplo, em não naturalizar as relações entre indícios e significações. Isso tem sido um preço caro para os trabalhos com criança e para o atendimento aos bebês, enfim. A gente tem, eu acho, do meu ponto de vista, paga um preço altíssimo, mas acho que a psicanálise pode contribuir no campo, né, das outras disciplinas com essa noção que é da psicanálise. A gente tem como contribuir com isso. Infelizmente, o que a gente vê em muitas pessoas que fazem um atendimento ao bebê é elas ficarem mais próximas da noção da medicina, que tem a sua contribuição, que tem o seu valor como medicina, né, como epidemiologia, enfim, mas que a nossa contribuição, junto com essas outras, com a epidemiologia, com a saúde coletiva, com, enfim, é justamente dar essa proporção, dar esse tempero de que, existindo uma pesquisa epidemiológica, a localização disso, a particularização disso e, essencialmente, a contextualização disso é outra coisa, já não é mais aquilo que foi pesquisado. Então, aí, se você quiser, eu posso dar uma data, uma dimensão que para a gente, para mim, foi um divisor de águas, talvez dos mais radicais para mim, dos mais sofridos, dos mais também potentes, né, em relação à tomada de posição nesse sentido, que foi uma luta que a gente fez contra a lei de obrigatoriedade de detecção de sinais de risco precoce, né, aos bebês de 0 a 18 meses. Né. Isso foi um divisor de águas, isso rompeu muitas coisas, isso rompeu grupos, né, isso rompeu o movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, não existiu mais a partir daí. Foi um momento histórico super importante, onde as posições foram tomadas, né, em relação ao que eu estou te contando sobre, eu considero que a grande contribuição da psicanálise é desnaturalizar as relações entre indícios e significações, e esse outro grupo considera que é possível fazer um teste, que é possível fazer não é nem necessariamente um teste, mas fazer uma grade, né, de indicadores para levar a determinadas significações pré-estabelecidas. Né? E isso se queria colocar como uma lei do Brasil do Iapoque ao Chuí. Então, assim, foi muito difícil, foi muito potente ao mesmo tempo, onde as questões ficaram claras. Cláudia, em que ano que foi isso? É mais ou menos recente mesmo. Em que ano que foi, só para a gente precisar? Olha, acho que tem 4 anos que a gente conseguiu, né, tendo saído essa lei, que saiu do dia para a noite, tendo saído essa lei, a gente conseguiu
solicitar ao Ministério da Saúde, na época, uma oficina, onde se ouviu todas as partes, se ouviu epidemiologistas brasileiros, se ouviu as pessoas que fizeram essa lei, se ouviu aqueles contrários que éramos nós, né? Enfim, profissionais da saúde pública, né? Essencialmente profissionais da saúde pública, profissionais que construíram a caderneta da criança também foram escutados, ou seja, todas as pessoas que estavam empenhadas e um histórico na luta pela atenção integral à infância foram escutadas naquela oficina. Foi uma oficina de 2 dias, né? Onde se chegou a um consenso, foi um momento super importante, onde se chegou a um consenso que a gente tinha um instrumento mais do que valioso no Brasil, que é a nossa caderneta da criança, um instrumento público, aberto, que é revisado de tempos em tempos, né? É ampliado, é revisado, onde se tem direitos da criança, onde se tem indicadores já ali, né? De quando a criança não está bem, quando o bebê não está bem. Tem uma parte de autismo, tem uma parte sobre o luto, sobre a criança com síndrome de Down, enfim, é um documento talvez o mais complexo do mundo e que inclusive é revisado de tempos em tempos, né, por especialistas do Brasil todo, com as nossas diversas culturas ali incluídas. Então, realmente, a gente tinha um documento maravilhoso, que o problema desse documento era que ele não era usado. Então, que a gente não precisava de um outro documento que fosse colocar indicadores de 0 a 18 meses, né? Para mim e para todas essas pessoas que eram contrárias a isso, isso era uma catástrofe. Era uma catástrofe. Né? Isso foi, então, suspenso pelo Ministério Federal. Né? Isso foi suspenso até que se tivessem pesquisas que se pudesse, então, validar esses sinais, pesquisas epidemiológicas sérias, né, no sentido sérias, quer dizer o quê? Em relação à população brasileira inteira, 240 milhões de habitantes. Então, mas a gente já viu que algumas prefeituras do Brasil, por conta de profissionais específicos A, B ou C, infelizmente não levaram isso, e como a gente tem iniciativas municipais, estaduais e federais, às vezes elas não se obedecem entre si, infelizmente. Né? Mas isso foi um momento muito agudo, muito importante e de uma cisão grande, que foi mais ou menos quando o Brasil vivia a sua grande cisão. Né? A gente, de uma certa maneira, viveu isso num tema micro, que o Brasil estava vivendo num tema macro. E não foi à toa que a pessoa que fez passar essa lei, né, esse deputado do Paraná, ele foi um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. Né? Então, a gente não tinha ideia do que a gente ia passar depois, né? A gente não tinha ideia do que viria, mas ali já começou uma cisão importante e é preciso deixar muito clara ali. Né? Depois, essa coisa das torções de narrativas são, infelizmente, hoje em dia a nossa tônica, mas ali houve uma questão muito importante e muito séria. Importante você estar comentando isso, Cláudia, porque, enfim, não é exatamente o meu campo de atuação. Não é exatamente, não é o meu campo de atuação. Eu tive notícias muito, muito de longe. Nunca entendi direito o que estava em jogo. Muito importante porque esclarece, né? Esclarece bastante as coisas que estavam em jogo nessa disputa e quem eram os agentes, né? Isso que você fala do deputado é bastante importante também. E isso tem a ver com a minha formação também, né? Já que aí depois disso, eu gosto muito do que Boaventura fala, né? Os desafios nascem de perplexidades produtivas. Então, eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. E aí foi que veio a ideia já desse pós-doc que eu faço com Leni Trade, né? E esse pós-doc
é a tentativa de me aproximar com uma consistência um pouco melhor, estudando mais mesmo, né, avançando, tentando avançar mais nisso, sobre o que a gente está chamando Viva Infância agora, de uma clínica socialmente contextualizada. Vamos pegar essa deixa do seu pós-doc, né, para te fazer, enfim, uma penúltima pergunta, que, enfim, essa trajetória aí que você acaba de falar, né, do movimento, dos canais de autismo de saúde pública, né, você tem uma dedicação ao tópico da saúde pública, né, e mais especificamente a rede de atenção psicossocial infanto-juvenil, né, e a diversidade de ações que você tem prestado nesse campo vão desde a relação direta, né, com equipes do CAPSI, CAPSIJ, né, como supervisora, e na elaboração desses documentos, né, nas disputas aí pela implementação de políticas públicas. A pergunta mais geral é como é que você avalia o campo da saúde mental juvenil hoje, né? E conquistas e desafios, que balanço você faz nesse campo geral? Então, foi em 2012, se eu não me engano, que eu fui chamada pelo Ministério da Saúde para fazer parte de um grupo que ia escrever uma política, uma linha de cuidado para a pessoa com autismo e sua família. Então, a gente passou um ano trabalhando isso. Foi um trabalho maravilhoso, onde eu pude aprender muito o que eram os diversos lugares do Brasil, onde realmente pensar uma política pública para um país tão diverso, como a gente pode pensar as diretrizes para que em cada local se contextualize isso, se particularize isso. Foi muito interessante. Nossa, aprendi bastante, né? E a partir daí, então, antes eu já tinha feito um trabalho no CAPS, né? Eu trabalhei no CAPS aqui em Salvador, chamava CAPS A Liberdade, que era localizado no bairro da Liberdade, um bairro que na época tinha 450 mil habitantes, né? É o bairro mais negro de Salvador, assim, é o bairro do Ilhéaê, conhecido, né? O bairro do Ilhéaê, enfim. E onde eu e Valdíria, minha colega Valdíria, a gente fez um trabalho muito interessante nas creches. A gente saiu do CAPS, a gente saiu das portas do CAPS e fomos até as creches públicas, eram 10 creches mais ou menos nesse bairro, em torno do CAPS, que encaminhavam muita criança. Eram assim, esse CAPS tinha, às vezes recebia mais, tinha uma fila de espera quando eu cheguei lá, imagina fila de espera no CAPS, 1.000 crianças, era assim, 1.000 crianças. Eu cheguei e falei assim, não é possível isso, o que é isso? Que coisa é essa? E a gente foi até as creches, eu e Valdíria, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu ainda fazia isso além do meu horário, porque os colegas ficavam se queixando que eu não podia usar meu horário do CAPS para fazer isso. Enfim, e a gente ia nas creches, juntei 10 estagiários de psicologia, e era simplesmente para conversar com as professoras, conversar com as coordenadoras, conversar com as pessoas se tinha alguma criança que elas estivessem achando que tinha algum tipo de dificuldade do ponto de vista delas, enfim, que a gente ia observar. E a ideia era que a gente olhava essa criança de uma forma diferente, conversava sobre essa diferença de olhares, e de quase 800 crianças que eram atendidas nessas creches todas, a gente tinha, eram crianças de 0 a 4 anos. Ou seja, a gente tinha aí já, nesse momento, um pedido, 120 pedidos de atendimento no CAPS dessas crianças. Desses 120, só 5 foram atendidas individualmente. Todas as outras, né, tiveram as suas mudanças, né, enfrentaram as suas dificuldades, só com esse trabalho que a gente dizia que era apenas uma mudança de olhar, né, em relação a essas crianças. Eu e a Valdíria é uma extrema conhecedora do bairro, era moradora do bairro, e que a função dela no CAPS era arrumar prontuário. E aí a gente fez esse trabalho juntas, maravilhoso, né,
que infelizmente depois não continuou. Depois eu fui também supervisora há vários anos lá da Secretaria de Saúde de Campina Grande, onde eles fizeram também trabalhos incríveis. Foi desmontado, já tem alguns anos, 5, 6 anos que foi desmontado. Ia voltar nessa pergunta, né, de como você avalia o campo da saúde mental infanto-juvenil, né? Possível não ser convocado por esse significante desmonte, né? Como é que você tem avaliado isso nesse momento? Quais são os desafios, né, que esse desmonte coloca para a gente, enfim, para a psicanálise, na construção de políticas públicas? O que tinha que chegar até os dias de hoje? A gente fala disso. Eu acho que os primeiros desafios de sobrevivência, eu acho que isso é um desafio. O desafio da sobrevivência tem sido, para mim, um desafio muito forte, né? Que tem colocado a gente para se mexer a partir disso. Eu acho que o primeiro é o desafio de sobrevivência. E acho que o outro desafio, são vários, mas assim, os dois de base é o desafio da sobrevivência e o desafio da coletividade. Decididamente ter na carne a vivência de que sem a coletividade nós não somos nada. E eu acho mesmo que a psicanálise é muito potente em relação a isso. Realmente é muito potente. Então, a potência da escuta, ela acontece, né? Ela é incrível. Então, no Viver Infância, a gente vê isso como uma coisa muito forte, né? No Viver Infância me chama muita atenção o quanto que o Viver Infância, por uma diretriz clara e de opção, a gente atende a uma população desfavorecida economicamente. Quando chega alguma situação que a gente chama, digamos, uma classe média mais empobrecida, enfim, a gente reencaminha para outros lugares onde elas podem ser atendidos, para que esse espaço seja realmente um espaço de uma população que não teria condição absolutamente nenhuma, talvez, de encontrar um espaço de escuta outro. O atendimento é gratuito mesmo, né? E eu sou totalmente contrária à ideia de que atendimento gratuito de psicanálise não funciona, sou absolutamente contra e discordo disso. Quando eu estava em São Paulo, foi aí que eu conheci João de Broide, a gente montou um grupo chamado Fórum de Psicanálise. Logo depois ele saiu, mas a gente continuou e eu atendia crianças, né? Eu comecei atendendo crianças e adultos nesse espaço, que era para pensar um atendimento, né, social em psicanálise, né? A gente estudou muito na época a questão do dinheiro, do pagamento, enfim. Dali eu cheguei a uma conclusão de que atender crianças, filhos da classe média empobrecida, onde estava em jogo possivelmente uma menos-valia da criança através do pagamento, eu não aceitava. Ali aquilo não funcionou com a criança, funcionou com adultos que poderiam se responsabilizar por uma posição adulta de dar conta da questão do dinheiro na sua vida. Mas com a criança, não. Contrariamente a isso, no Viver Infância funciona. E eu acho que é porque não se trata de uma classe média empobrecida. Se trata realmente de famílias onde eles encontram o valor de um lugar, o valor que eles dão a um lugar da escuta, um lugar para eles, um lugar importante, forte, e que seja uma referência às situações difíceis que eles passam na vida. Eles têm uma dedicação e um valor a ponto de que, uma vez por semana, situações extremamente difíceis mudam de direção. 30 minutinhos, 40 minutinhos, né?
as mães, uma mãe me falou assim que ela foi muito importante para ela o atendimento lá, porque lá ela tinha um lugar. Então, eu acho que é muito diferente essa experiência da infância do que foi a experiência do atendimento aos filhos da classe média empobrecida do Fórum de Psicanálise, que a gente fazia lá. E para mim, não. Eu fiquei atendendo só adultos. Criança, eu parei de atender. Ali era uma outra coisa que estava em jogo em relação ao lugar dos filhos para esses pais. Interessante, Cláudio. Você me lembrou de uma coisa que acho que vou abrir um parênteses para falar com o grupo, antes da gente fazer a última pergunta, que é recuperar a história do Fórum de Psicanálise, né? Esse era o grupo que estava o Geraldino. Eu lembro Exatamente. Seria interessante resgatar isso. Eu lembro de ter visto isso no texto da Karen de Paula, se não me engano, que ela escreveu um pouco. Ela publicou 100 ou 100, né? Um livro 100 ou 100. Isso, foi. Falando um pouco da questão do dinheiro, né? No manejo do dinheiro. É verdade. Interessante, a gente precisa recuperar, bem colocado. Só um parênteses aqui, conversa com o grupo que está em stand-by aqui, enquanto a gente conversa. E eu vou aproveitar essa deixa também para te fazer uma última pergunta, que é o que você compreende por clínica pública de psicanálise. A gente tem feito essa pergunta para todo mundo aqui com quem a gente conversa, em busca de uma definição, não sabemos ainda como isso vai se dar, né? Mas estamos recolhendo versões, né? Eu queria ouvir a sua versão, né? O que seria para você uma clínica pública de psicanálise? Quando vocês me mandaram essas perguntas, eu li essa última. Eu fiquei assim resistindo a pensar tão antecipadamente, mas talvez devesse ter pensado, porque essa é difícil. É difícil de eu sintetizar. Acho que clínica pública de psicanálise é uma clínica onde a escuta ela se faça do ponto de vista mais estritamente psicanalítico possível. E o que é mais estritamente psicanalítico possível? Sem as amarras que os psicanalistas, os próprios psicanalistas construíram nos seus dispositivos de psicanálise, como essas máximas de que a pessoa, se não paga, não funciona, ou a pessoa, se não está dentro das quatro paredes, não funciona, ou sei lá, né? São máximas que os psicanalistas criaram em suas próprias armadilhas, né? Seus próprios a priori, alguns preconceitos possivelmente, mas a clínica pública da psicanálise, para mim, é a clínica da escuta mais restrita da psicanálise possível, a mais estrito senso possível, que é a escuta sem as amarras que a própria psicanálise criou para ela. Sem as amarras dos a priori, dos preconceitos, né, que são das pessoas do analista, né, que é da pessoa, não estaria pagando como Lacan promulgou, não estaria pagando o preço, né, de não entrar com a sua pessoa. Então, realmente ir ao pé da letra do que é uma escuta analítica. Acho que essa é a escuta pública. A escuta de uma psicanálise pública. Uma psicanálise aberta a qualquer pessoa em situação de dificuldade, de sofrimento, que busque alguém para escutar, para ser escutado. Uau! Incrível, Cláudia. Queria te agradecer. Adorei sua definição. Enfim, queria te agradecer por essa conversa. Acho que vai ter muita coisa.
é possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.